São 7 horas e 21 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, nessa terça-feira, dia 23 de maio. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia de Mato Grosso, o CREA-MT, e também a superintendente também ou é secretário? Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Juarez Samaniego. Muito bom dia, prazer em tê-lo por aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito bem, eu estava falando aqui para ele, falei que ele deve ser uma pessoa bastante visada agora pelos jornalistas, porque quando você convida um, vem dois, né? Verdade. Vem tanto o secretário de Mobilidade Urbana como o presidente do CREA. Vamos começar pelo CREA, vamos começar lá pelo Conselho de... Já saiu essa... Porque ficou muito... Durante as obras da Copa, foi ali um consenso entre até os próprios, né, envolvidos, de que as instituições todas falharam, né? Mas quando se falou como era a construção, né, eram obras, se cobrou bastante do CREA à época. Isso já se apagou, já conseguiu se esquecer essa parte das instituições, porque não foi só ele que falhou, né? Todo mundo que falhou ao redor, inclusive nós, imprensa. Pois não, Luiz? Eu acho que o CREA pode ter até tido suas falhas, mas foi o que menos falhou, porque nós em todas as obras apontamos os erros, mas o nosso conselho ele fiscaliza a atividade profissional. Nós não fiscalizamos, não temos o poder de embargo, não temos o poder de interferir em obras em andamento. O que nós fiscalizamos é se existe um profissional habilitado ou não naquela atividade de engenharia. E isso foi feito. Só na obra do VLT nós aplicamos mais de 200 autos de infração, e em todas as obras da Copa nós apresentamos o relatório ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Assembleia Legislativa, a Comissão de Infraestrutura, mostrando que as obras estão feitas não seguindo uma boa engenharia, e apontamos falha. Esses institutos, esses órgãos públicos que têm o poder de controle deveriam na época ter tomado as providências. O primeiro apontamento nós colocamos que na época a Prefeitura de Cuiabá não tinha aprovado nenhum projeto, ela estava omissa à aprovação dos projetos da obra da Copa, tudo sendo feito no canteiro dela. Até a cidade de Cuiabá, o canteiro pertence à Prefeitura de Cuiabá, todas as obras em espaços públicos, e isso teria que ter tido a chancela, tido a aprovação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que à época não aprovou esses projetos. Então o primeiro erro já estava aí constatado, e isso consta dos relatórios apresentados. A gente tem visto aí Brasil afora, prédio caindo, marquise caindo, né? Aqui no Centro-Oeste a gente não tem tido esse tipo de notícia, né? Mas o que está acontecendo com essas construções? É questão estou analisando, estou falando dessas que chegam ao pior, que é a notícia de uma queda, de uma morte, de um desabamento, de uma coisa assim. Falta de quê nesse caso? De tudo, de fiscalização, de alguém que leve até o final isso? Infelizmente a engenharia ela é morosa para dar resposta. Quando um desabamento de alguma edificação ou de qualquer obra da construção civil, nós não temos como dar resposta imediatamente, porque você precisa efetuar uma perícia para ver qual foi a causa, para você não acusar nem A nem B. Existem obras que desabaram que, na verdade, não teve acompanhamento profissional. Foi feita e executada por leigos, numa total irresponsabilidade do proprietário, que o contratou um leigo. E outras, você tem vários fatores. Você pode ter uma sondagem mal elaborada
onde se desenvolver um projeto, isso pode vir ocasionar um sinistro da edificação. Você pode ter um calculista que calculou de forma errada aquela estrutura. Você pode ter um engenheiro residente que não fez os acompanhamentos técnicos necessários. Então, a engenharia ela não te dá a resposta de imediato. Ela vai te dar a resposta depois de um laudo pericial. Então, vários fatores podem vir a ocorrer. Nós, assim, como órgão fiscalizador, nós queremos saber se tem um profissional que executou os projetos, que elaborou os projetos e se tem algum que acompanhou tecnicamente. Eu não falo que isso é a segurança de uma qualidade da obra, mas eu te garanto que lá tinha um profissional. E se vir ocorrer um sinistro nessa obra, ele está assumindo todas as responsabilidades civil e criminal perante a anotação de responsabilidade técnica dele. Uma obra de um prédio é feita para ser eterna? Oi? A obra de um prédio é feita para ser eterna. Isso aqui vai durar enquanto tiver humano por aqui, essa obra durará. Ou vence também? Toda obra tem seu prazo de validade, né? Porque você trabalha com material. O ferro ele tem um período que ele vai existir, o concreto ele tem um período, mas são obras que a gente já responde civil criminalmente por 20 anos. Então, se dá a entender que pelo menos 20 anos ela tem que durar. Mas tem obras aí que está há mais de 1000 anos. A gente entende aí que 100 anos, tranquilamente, essas obras da construção civil, elas duram. Você tem prédios aqui em Cuiabá que já tem aí seus 60 anos. Você tem adobe em pé aí. Está em pé. Verdade. No interior, houve algumas cidades fizeram sede própria, etc. Como é que está o desenvolvimento da entidade para os profissionais? Na verdade, a gente vem aí desde 2012 com o interstício nesse período e, logicamente, a gente, pela importância do Conselho e pela grandeza do Conselho, nós estamos aí o maior conselho profissional do mundo. Nós temos quase 1.200.000 profissionais registrados. É que quando fala Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a gente está restrito à engenharia civil e agronomia, e o que não é verdade. Nós temos 250 profissões registradas no CREA, entre todas as modalidades de engenharia. Cite algumas para a gente, para a comunidade entender isso melhor. Nós temos engenharia naval, engenharia de petróleo, engenharia de pesca, engenharia florestal, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia megatrônica, engenharia eletrônica, aí vai indo das engenharias. Quanto ao total? 250 entre as engenharias e os tecnólogos de nível superior. Então, é um conselho que nós temos atrito interno por causa do sombreamento das profissões, um querendo fazer o que na verdade tem especialista para fazer, mas você tem atribuição em algumas atividades profissionais que tanto o civil pode fazer, como o eletricista pode fazer. Então há um sombreamento nas profissões. E isso que o Conselho faz, ele regulamenta essa profissão e te dá atribuição para você executar as suas atividades profissionais. Então, o egresso, o estudante, quando ele sai da universidade, ele acha que ele já vai pegar o diploma dele, ele é engenheiro. Não, ele é bacharel em engenharia, e quem vai falar no mercado de trabalho o que ele pode fazer é o CREA. O CREA, por isso que ele tem que se registrar no CREA. Se ele for querer entrar numa atividade profissional sem o registro no CREA, ele está no exercício ilegítimo da profissão. Então, nós estamos aí no interior, já construímos, nós temos 25 inspetorias, que são os escritórios de representação do CREA no interior, 17 já são sede próprias que a gente veio construindo para dar uma qualidade no atendimento a esses profissionais da engenharia. E futuramente vão ter uma sede nova aqui em Cuiabá, para atender com mais qualidade também os profissionais aqui da capital. Vinícius. Primeiro, obrigado, Juarez, pela tua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer grande poder te receber aqui. Posso perguntar para o secretário da CEMOB também ou não? Ou é só CREA o assunto? Posso perguntar? Então, secretário, a questão dos radares, né? Tem mais 2 aí em instalação, né? Que estão até com uma placa lá pedagógica. Aqui vai ter radar, né? Avisando ali na José Monteiro de Figueiredo, né? Ali perto do Shopping Goiabeiras, né? Tem um.
E na Torres, né? Na Avenida das Torres, né? Também tem outro, né? Ali no comecinho dela, entre Santa Cruz 1 e 2, né? Ali na Avenida das Torres, né? Quero te perguntar como é que está isso, como é que está essa questão dos radares, né? Como é que estão as multas, como é que estão os acidentes de trânsito em Cuiabá, se tem melhorado, não tem melhorado? E a questão da fiscalização mesmo, né? Desses seres que são odiados por muita gente, os amarelinhos, né? Mas eles são necessários, a gente vê muita irregularidade, né? Como é que está essa questão da fiscalização também? Na verdade, os radares, nós temos na gestão anterior ainda, há 6, 7 anos atrás, foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público que tinha que ser implantado um número X de radares. E isso não foi implantado ainda. Em volta e meia a gente recebe uma notificação do Ministério Público para cumprir aquele TAC. Ali próximo ao Goiabeiras, tem muita reclamação, porque aqueles prédios moram muito pessoas idosas e a questão da alta velocidade. Então ele foi instalado a nível, ele foi instalado naquele ponto para ver se você inibe um pouco o motorista a reduzir a velocidade ali, justamente por causa desse pedido. Mas não são radares que estão em teste. Se ele não colocar, ele pode ser retirado e implantado. E na Avenida das Torres a mesma coisa. Tem uma conversão na Avenida das Torres e está começando a ocasionar congestionamento na conversão, justamente pela alta velocidade que o pessoal está saindo Viola de Coxo sentido centro. Também é um radar que está em teste. Se ele não atender as demandas e não conseguir diminuir aquele congestionamento, geralmente nos horários de pico, também não tem por que ele ficar implantado lá e ele será retirado. Agora, se ele cumprir o que a gente precisa, nós não queremos multar ninguém. O radar é um inibidor, porque grande parte dos motoristas está sinalizado lá 60 por hora, 40 por hora. Infelizmente, o motorista não respeita a velocidade. E a gente até tem alguns pontos de radares, que você tem radar, o motorista ele reduz a velocidade no radar, ele passou o radar, ele já aumenta a velocidade de novo, não sendo permitido aquele excesso de velocidade na rua. Nós temos N pedidos de quebra-mola. Eu sou um cara meio contra esse tipo de redutor de velocidade, mas em alguns, nós temos outros termos de ajustamento com o Ministério Público para retirar 400 quebra-mola que foram feitos de forma irregular na cidade de Cuiabá. Tem muitos quebra-mola que o morador se junta de forma irregular. E quem é penalizado, na verdade, é o bom motorista, é o cara que respeita a velocidade da via, é o cara que respeita o trânsito seguro. Esse é o cara penalizado, que ele tem que chegar lá, reduzir o quebra-mola, ele, da forma que ele é construído por moradores, ele é feito de forma irregular, danifica os veículos automotores, danifica motocicleta. E em relação ao acidente, nós temos um índice alto de acidente, e 70% envolvendo motocicleta. E quase todas, eu vou falar para você, 70%, 80% dessas motos que vêm causando acidente, ou grande parte, o motoqueiro não tem habilitação. As motos, tem moto aí 2014, 2015, que o cara pagou IPVA só em 2015, hoje, ela até hoje sem pagar. Isso tem várias motos apreendidas lá no pátio. E nessa situação, 40, 30, 50 multas, o cara não respeita nada, não respeita a sinalização viária, não respeita radar. Então, esse motorista, ou motociclista, quando você faz a apreensão desse veículo, ele se sente no direito de falar que a prefeitura está apreendendo a moto dele, o ganha-pão dele, e vem toda aquela história tentando um pouco denegrir a imagem da secretaria. Mas esse é o papel da secretaria. A gente tem que inibir a irregularidade no trânsito, e isso vem ocorrendo. E diminuiu bastante, porque a gente até orienta os agentes de trânsito a andar em dois, filmar as operações. Logicamente, um sai um pouco do controle, talvez por agressão verbal, o cara se sente ofendido e quer. E nós não coadunamos com esse tipo de atitude do agente. O agente tem que estar preparado, e isso a gente vem preparando o agente para suportar essa carga, porque ele está ali no serviço
dele, então ele tem que ter, psicologicamente, ele tem que acatar essa agressão verbal. Tem um evento que circulou aí foi circulado essa semana. Semana passada. De um cidadão que não tinha nada a ver com era um terceiro ali. Começou a agredir de forma contundente o agente, talvez o agente saiu, mas deixa eu explicar melhor para os nossos ouvintes aqui. Os procedimentos administrativos estão sendo tomados. Um vídeo que circulou onde tinha alguém brigando com 2 agentes de trânsito, reclamando que ele não poderia recolher uma moto na presença do proprietário, né? Mas a moto já estava do caminhão. E quem está reclamando não é o proprietário. Isso. Né? É uma pessoa que chegou dali. Só que no calor ali da discussão, o agente acabou xingando inclusive a genitora do outro, se mandou para uns locais que ninguém quer ir, né? Um xingou, bateram boca ali, né? Se xingaram mesmo, chegaram próximo, pelo calor parecia que se chegaria até a vias de fato ali, coisas que já ocorreram. Aí a pergunta em cima disso que você acabou de falar, secretário e presidente do CREA. Para lidar com o público não pode ser qualquer pessoa, né? Quando eu falo isso é o seguinte: o funcionário, por exemplo, que recebe pessoas no pronto-socorro, ele vai lidar com pessoas que não estão estão com problemas. Eles chegam ali porque estão com problemas. Nem sempre vão observar ou sabem todos os trâmites. Na lei de trânsito, você tem muita gente que pensa que sabe alguma coisa sobre a legislação e não sabe. Mas dentro do que a pessoa está falando, ele tem absoluta certeza de estar correto. Só vai saber depois, né? Na hora que for pagar, depois de cabeça fria, alguém chega e explica. O agente de trânsito está preparado para isso? Porque não é para qualquer pessoa. Talvez fazer o trabalho dele, né? Possa ser feito por qualquer técnico, né? Tendo o conhecimento necessário. Mas para lidar com pessoas, aí é diferente. Eles passaram num concurso público, são todos concursados. Logicamente, tem uma sobrecarga de trabalho, é um trabalho que não é fácil e nós temos que cuidar deles, nós temos que fazer a reciclagem, orientar, e isso a gente vem conseguindo fazer com o diretor de trânsito, chama para reunião, conversa, orienta, dessa forma. Os incidentes hoje com o agente de trânsito são muito poucos, você entendeu? Entendemos que, na sua grande maioria, eles estão preparados para a atividade que estão exercendo. Então, o que nós temos que... O ser humano tem problema, ele também tem os problemas dele. Sim. Tá? Ele tem, como um servidor público, como agente de trânsito, se ele não está bem, ele tem que chegar ao secretário ou para o diretor dele e falar: cara, eu não estou bem, eu não posso ir na atividade na rua, está acontecendo isso comigo. Logicamente, não vão substituir por outro que está em condições melhores, porque ele pode ter seus problemas pessoais, a gente entende, mas então ele tem que falar antes dele ir para as operações que ele não tem condição de trabalhar. Então é isso que a gente vem trabalhando com os agentes de trânsito, no total aí de 180 agentes de trânsito em atividade. É suficiente? Inicialmente eu acho que é suficiente, porque nós... Inicialmente desde quando? Não, porque hoje nós temos mecanismos que não adianta eu ter volume de pessoas na rua. As pessoas acham, uns orientam, falam: aquilo ali é uma fábrica de multa. Se eu quisesse multar, nós temos uma sala lá, um painel, que a gente, 90%, eu vejo tudo por painel no sistema viário, nas principais avenidas de Cuiabá. É nego usando o celular indevidamente, é nego conversando indevidamente, é nego sem usar cinto. Isso aí a gente não está nem multando, você entendeu? Se eu for aplicar os autos de nenhuma multa? Só no sistema, quando transgride o sistema da linha exclusiva de ônibus. É porque tem gente fazendo aí, eu fui multado por falta de cinto, apesar de dizerem que não. Primeiro é o seguinte, não justifica a pessoa estar sem cinto, tá? Nada. Não justifica, não, mas isso é quando o cara... Mas está assinado pelo agente. Mas quando ele está no sistema viário e ele viu sem cinto. Porque
Se nós somos, eu posso tirar o agente e colocar eles na sala de operação, cada agente faz 80 multas por dia de infração no trânsito de Cuiabá. 80. Se cada um ficar sentado sem ir para a rua, faz 80. Não é essa a finalidade da CEMOB. É colocar ele no sistema viário para as pessoas ver que tem um agente lá para orientar o trânsito. Ele não está lá só para multar, ele está para orientar o trânsito, para verificar o trânsito. Então, a gente quer que o usuário do sistema, ele respeite o sistema viário, não é só dele. Esse número de multas, porque é uma coisa que se fala... Você já ouviu isso? Já te perguntaram a respeito. Eu vou fazer a mesma pergunta aqui, que já te fizeram, com certeza, em outros canais. Existe esse tal do número de multas que cada agente tem que fazer mensalmente? Se não fizer, vai ter punição, etc. e tal? Cara, não existe, tanto nego acha que a receita da CEMOB é um estudo. A receita da CEMOB principalmente mantém as atividades de sinalização viária, recapeamento nas vias de ônibus, que é um papel que a CEMOB pode fazer também, contribuindo com a Secretaria de Obras, num sistema onde circula ônibus, nós podemos usar o dinheiro do fundo para colocar. A receita da CEMOB não é estudo. Quanto foi o ano passado? O ano passado, os anos da pandemia vinham muito ruim. O ano retrasado, 2000, eu vou colocar de 2000, quando eu assumi, em torno de 10 milhões de reais no ano. Não chegou nem 1 milhão por ano de faturamento. O ano passado deve ter subido para 15 e esse ano eu acredito que chegue a seus 25, 30 milhões. Por que esse salto? Porque lá na pandemia houve algumas determinações do CONTRAN suspendendo o pagamento de multa, licenciamento e algumas coisas, e reprimida deve ter muito mais do que isso. Você está falando de passivo, você não está falando de coisas que vão ser aplicadas a partir de agora. Não, estou falando o que tem, o que está. Eu acredito que hoje deve ter na CEMOB multas aplicadas, mais de 15 milhões aí sem receber, 20 milhões, porque o cara muito pouco se paga. Tá? Eu estou falando de arrecadação. A arrecadação nossa, se eu pegar 21, 22 e 23, 21 e 22 em média deu 1 milhão por mês. Tá? Rapaz, o sistema de radar é alugado, você tem manutenção de semáforo, o sistema não é da CEMOB, é um sistema que ele é alugado, e você não pode, o TCE não admite. É alugado? Isso tudo é alugado, mas a manutenção por conta da Não, CEMOB? A manutenção é por conta da empresa. E o TCE não permite percentual de multa, você tem que pagar fixo. Em 2021, não se pagava nem o valor do aluguel. O que entrava de receita. Então não é essa maravilha que as pessoas falam. Bom, temos aqui, tem alguém que está curioso por um assunto que não é nem da sua pasta, das suas atribuições. Ele mesmo diz aqui que talvez fosse estouco para resolver, mas vai que você sabe, né? Ele quer saber aqui sobre as obras da rotatória do Monte Líbano, se tem previsão de retomada e conclusão. Tem alguma informação ou não? Não, é uma obra que a gente elaborou o projeto. Tá? Não cabe à Secretaria de Mobilidade Urbana executar a obra, isso é um papel da obra. Eu venho cobrando do secretário Estopa porque interfere também no sistema de trânsito. É uma obra que tinha uma previsão de ser inaugurada em maio. Eu acredito que essa obra aí, conversando com o Estopa até final de julho, início de agosto, ela tem que estar em funcionamento. E cabe depois à Secretaria de Mobilidade, junto com a Secretaria de Obra, fazer todo o recapeamento da Monte Líbano. Tá, muito bem. Você já explicou aqui essa questão do porquê está lá, mas a Andréa Mello aqui, sobre a avenida, não, é outro local aqui, sobre a Avenida das Torres, é mesmo necessário o radar e lombada? Está perguntando aqui, porque tem o radar e tem uma lombada antes de chegar nele. Precisa dos dois, está atrapalhando. Inicialmente tinha lombada e lombada. Tinha uma lombada anterior, tiraram a lombada e deixaram a faixa elevada. É que o radar está em teste. Se for necessário retirar o radar, nós vamos retirar. E se for necessário retirar a faixa elevada, nós vamos retirar um ou outro. Tá? Então, por isso que ele está em teste. Ele pode ser removido. Então a justificativa é o seguinte:
como no trânsito se faz muito isso, a ideia é melhorar. É melhorar, nós não queremos. Você faz uma experiência, funcionou, beleza, não funcionou, tem que retira. Então, não foi retirado ainda, porque não se sabe se aparato eletrônico vai ficar no local ou não. Inicialmente, para o pessoal que mora no Belvedere e no Imperial, o trânsito foi o melhor quando tiraram a primeira lombada onde está instalado o radar hoje. O cara de lá melhorou. Mas para o pessoal do Santa Cruz que tem que fazer a conversão, é só pau que você leva, piorou. Então você melhorou de um lado e piorou do outro. Então nós temos que chegar ao consenso que as duas, tanto o bairro Santa Cruz como aquela região do Imperial, Belvedere, tanto é que antes disso aí a gente inaugurou aquela avenida pelo Parque Janaíra aí também, que sai lá já no Belvedere, facilitou bastante, você já diminuiu um pouco o fluxo de... são obras pequenas, não foi um vulto recurso, foi uma ponte e um pequeno de área pavimentada, ela melhorou bem o fluxo já na Avenida das Torres, que você já tirou uma população ali do Salvador, Maria de Lourdes e tal, que estão acessando via Parque Janaíra. Então são pequenas obras que você começa a melhorar o fluxo de veículo na Avenida das Torres. Tem gente já parabenizando aqui, tem o Fernando Machado, conhece? Não, vou perguntar se conhece. Não. Não é filho, não. Não. É porque realmente no trânsito é difícil agradar todo mundo. Mas ele está dizendo aqui o que a gente já falou e que é uma coisa que é realmente verdade. O radar pune infrator, o radar pune o infrator. O quebra-mola vai punir todo mundo. Porque todo mundo tem que chegar e parar ali para poder passar. O cara que está na velocidade não pode passar, não quebra-mola a 40 por hora, porque ele vai quebrar o carro dele. É isso. Mas só para dizer que tem gente registrando isso aqui, tá? 7h48, sem Vinícius. Não, então, secretário, a questão dos semáforos inteligentes, né, os famosos, né, não foi na tua gestão, não foi na época do Antenor, né? Mas aí deu aquela confusão toda e tal. Mas a prefeitura pensa em retomar, né? Porque tem casos realmente que você vê que seria necessário, né? Um semáforo que pudesse ser flexível, né? Que não tivesse tempos fixos, né? De acordo que o objetivo do semáforo inteligente era esse, né? Quando aumenta muito o fluxo, ele fecha de um lado, abre de outro, né? Ele tem a flexibilidade conforme o horário, né? A prefeitura pretende retomar alguma coisa nessa linha, secretário? Na verdade, ele funciona normalmente. Por que ele é inteligente? Até, sei lá, na central de operação, você vai ter uma visão melhor. Se você pegar um cruzamento entre a Comandante Costa e Isaac Povos. Tá? A Isaac Povos é uma via de maior fluxo, a Comandante Costa de menor fluxo. Se em 10 segundos o carro não pegar numa faixa na Isaac Povos, o sinal fecha. Você descendo a Comandante Costa, se em 5 segundos o carro não botar a cara numa faixa, numa distância que tem, ele fecha e abre a Isaac Povos. Agora, quando você pega Isaac Povos e a Prainha, aí você tem que dar tempo, porque as duas têm fluxo. Se você for lá no sistema, na sala de operação, é muito fácil você olhar, realmente ele é inteligente nesse ponto. Aí o cara fala assim, não, eu quero pegar do Chopão, pegar até a universidade um sinal, uma faixa verde. Não vai acontecer isso. Isso aí não existe semáforo no mundo que vai fazer isso. Tá? Porque a onda verde, isso aí não tem. De 4 tempos, ou de 3 tempos. Não, isso aí, então você tem, ele libera no maior fluxo um tempo maior, no menor fluxo um tempo menor. E aí depende do horário da noite, a gente programa esse sinal por tempo, tipo Getúlio Vargas e o sinal na Getúlio. Você abre mais para Getúlio à noite, você deixa um tempo maior e nos cruzamentos um tempo menor. Essa que é a inteligência do sinal. Logicamente, nem todos são assim, porque alguns semáforos já era antes do contrato, não chegar, implantou um volume na área central e nas áreas periféricas são os sinais mais antigos, os semáforos mais antigos. Ótimo, então eles estão operacionais. Eu achei que não, que eles tivessem sido desativados, então eles estão em funcionamento. Não, eles estão em funcionamento. Entendi. Eles estão em funcionamento. Ótimo. Alguém está falando de motorista de aplicativo. Só para avisar que as pessoas não vai fazer todos os questionamentos que tem aqui, não faremos. Está querendo falando de um semáforo específico, né?
Ele está falando aqui do semáforo do Jardim Leblon, que está ao lado da Miguel Sutil. Está perguntando aqui de melhorias nesse sentido. Só que ele falou em música, que eu não entendi música. Explica melhor, Elbson. Enquanto isso, Juarez, deixar você à vontade, porque a nossa primeira pauta aqui era CREA. Né? Então, deixar você à vontade, o que você achar necessário esclarecer e colocar para a comunidade cuiabana sobre o CREA. O CREA, a sociedade, de uma forma geral, a função, o CREA é uma autarquia federal, não é uma associação de classe, é obrigado a ter seu registro profissional, todos os profissionais, essas 250 modalidades profissional que se encontra registrada no CREA. Aqui nós não temos esse volume de profissional, eu acredito que a gente chega aí a uns 120, 130 modalidades profissionais. E qual que é o CREA, na verdade, ele trabalha em defesa da sociedade, ele não trabalha, o profissional fala, o CREA me defende. Não, o CREA, ele defende o bom profissional. Se o bom profissional tiver uma atuação no mercado, logicamente, ele pode ser homenageado um dia pelo CREA, mas a função do CREA é punir o mau profissional e defender a sociedade. O que ele quer da sociedade? Que a sociedade contrata profissional e quando ele tem uma fiscalização eficiente e uma fiscalização efetiva, logicamente, você vai pegar as irregularidades nas atividades profissionais da engenharia e obrigar aquele cidadão que está recebendo auto de infração a contratar um profissional para executar aquele serviço de engenharia. Se eu for colocar na agronomia, o cara fala assim, mas e na agronomia? Na agronomia você tem, ela parte do receituário agronômico, que tem que ter um engenheiro agrônomo para dar aquele receituário para aplicar aquele produto. Aí você fala, mas e chega lá, o cara que está na aviação agrícola é um leigo. Está errado, porque se o leigo está aplicando, alguém assinou para ele a aplicação. Ou quem aplicou o receituário, ou o engenheiro agrônomo que é responsável técnico pela produção rural. Se o cara aplicou indevidamente, isso pode causar um dano ao meio ambiente. Tá? Se errou dosagem ou não errou dosagem, então a gente vem na cadeia. Quem que fez o receituário? Se o receituário agronômico, o cara fez a dosagem, mandou aplicar, se ele é responsável pela aplicação, ou se é quem está cuidando da lavoura que é responsável. Hoje o produtor rural entendeu a importância da engenharia no agronegócio e, logicamente, o Estado não desenvolveu porque plantaram porque teve pesquisa. Você pega os pesquisadores da Embrapa, na sua totalidade são engenheiros agrônomos, engenheiros genéticos, são engenheiros de produção, são profissionais da engenharia que desenvolveram tecnologia. Esses equipamentos que ela fala, mas e o maquinário? Ali você tem engenheiro de automação, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, você tem um monte de engenharia. Então a engenharia, na verdade, elas são todas interligadas. Não existe uma engenharia sozinha. O agrônomo ele fala assim para mim, cara, se não tivesse agronomia, todo mundo estava passando fome no mundo. Aí eu falo, cara, eu não. Se não tivesse engenheiro civil, ia apodrecer tudo no campo. Vocês não têm armazém, vocês não têm meio de escoar. Aí vem o mecânico e a automação falar, mas você não conseguia colher se eu não tivesse desenvolvido equipamento. Então a engenharia é uma engrenagem onde todos os profissionais têm seu mercado de trabalho. E o que gera a economia do Estado e gera a economia do país, 80% a 90% passa na mão da engenharia. Todo esse equipamento que nós estamos usando aqui passou na mão de engenharia. A engenharia eletrônica, a engenharia megatrônica, que desenvolveram todos esses equipamentos daqui para os nossos ouvintes que estão ouvindo aí a Jovem Pan. Muito bem, 7h55, para fechar o programa, eu vou fazer uma pergunta para o secretário de Mobilidade Urbana. O senhor que está ali vendo todos as falhas, os absurdos e os acertos também. Lá não tem um painel enorme perto da sua sala. Ela deve ver isso de vez em quando. Que nota o senhor dá para o motorista cuiabano em educação? Educação no trânsito motorista, eu vou dar uma nota aí 3-4, porque eles não... 3-4? 3,5, então. 3,5, vamos colocar, porque as inflações são constantes.
estão constatando. Tanto é que você é o que eu falo para você, tem veículo no pátio que não compensa tirar, ele vai para leilão, porque só de auto de infração tem 20, 30 mil, mais IPVA, mais, assim, e principalmente são veículos mais velhos. Esses aí cometem infração como se não existe uma punição, não existe uma lei. E você vê só na totalidade de quebra-mola que existe na cidade, você é para inibir o mau motorista e penaliza o bom motorista, entendeu? Esse volume tem. Se todo mundo respeitasse as leis de trânsito, nós teríamos uma cidade muito mais tranquila, uma cidade que não teria quebra-mola, uma cidade muito mais fácil de você dirigir. Está falando de 0 a 10 e o 3,5 é com boa vontade ou é assim, sendo muito crítico? Não, com boa vontade. Por isso que tem esse número de acidente que ocorre. Até parado você vê nego batendo em semáforo, o cara chega atrás, já bate com o outro. Isso é corriqueiro. Muito bem, quero agradecer bastante a sua disponibilidade de tempo, de ter vindo aqui, de ter conversado com a gente e nos dado essa entrevista. Muito obrigado, Juarez Samaniego, presidente do CREA e secretário municipal de mobilidade urbana. Obrigado pelo convite, obrigado, sempre estou à disposição, tanto como presidente do CREA como secretário do município, para participar com vocês. Aos ouvintes da Jovem Pan também, um bom dia, muito obrigado.